Vivemos tempos difíceis, onde a estética, a imagem e as aparências são muito valorizadas. Somos cobrados a não envelhecermos, não termos dúvidas, não sofrermos. Buscamos padrões inalcançáveis, onde colocamos o ter acima do ser. Como se fosse possível vivermos lindos, jovens, felizes e saudáveis a todo momento. Estar bem caminha distante de parecer bem ou de mostrar-se bem através de imagens que são meticulosamente planejadas para aparentar felicidade, saúde e perfeição. Não à toa, a depressão é chamada de um mal do século, e assim como outros transtornos mentais, está cada vez mais próxima de todos nós. Os transtornos mentais não fazem distinção de credos, classe social, gênero, raça, idade ou profissão. Neste trabalho, conversamos com profissionais da saúde e da educação. Buscamos lançar luz sobre as questões de saúde mental, em particular o transtorno de personalidade borderline. Chamamos a atenção para o fato inegável de que qualquer um de nós está apto a enfrentar uma doença mental. Não há escolha, não é frescura, não falta fé ou ocupação. Não se trata de chamar a atenção. E da mesma forma, todos nós devemos conhecer, respeitar e auxiliar aqueles que convivem conosco na busca por tratamento, aceitação e cura. Olha, a primeira coisa que eu posso dizer para você que acabou de descobrir ou já sabe que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline é: vai dar tudo certo. Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer para você. Vai dar tudo certo. Por muitos anos, fiquei à sombra de um transtorno que destruía minha vida e meus sonhos. Me diziam que eu não deveria falar sobre isso, que poderia me prejudicar na vida social, na vida profissional e relações interpessoais. Que iam me julgar como doente mental, tá, e daí eu sou, isso não me faz pior do que ninguém. Que iam me chamar de louca, mas já me prejudica, então por que não falar sobre? Falar ajuda a acabar com os preconceitos, os achismos e ainda pode ajudar outra pessoa a superar. Saúde é um conceito que, na verdade, foi extremamente ampliado pela OMS. A OMS não tinha colocado a questão da saúde mental como fazendo parte do conceito de saúde. Então, na verdade, os próprios órgãos internacionais não consideravam como deveriam considerar o conceito de saúde, englobando a questão da saúde mental. Isso, de uns 10 anos para cá, de fato, mudou muito, melhorou muito e vem se falando muito sobre isso. Até provavelmente 5 anos atrás ninguém sabia o que era Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio. Então se coloca muito peso hoje em dia em relação à questão da saúde, está relacionada a você ter bem-estar emocional, consequentemente psíquico e físico. E isso tudo tem que estar inserido dentro de um ambiente onde você tenha qualidade de vida. Então a questão da qualidade de vida, a saúde física e a saúde mental, isso estando numa dinâmica onde a gente tenta encontrar o que a gente chama de homeostase, um maior equilíbrio, é o que a gente considera como uma definição de saúde. Normalmente, existem 3 grandes portais de conversa do corpo e da mente com o mundo. Isto se apresenta através de sensações estereoceptivas, então informações de temperatura, de tato, de pressão, vibração, coceira, cócega, dor. Veja, isto é parte de um processo de informações que incidem sobre o seu corpo e que estrutura uma determinada leitura no nosso corpo. Mas o sistema nervoso, ele também precisa compreender e obter informações do próprio corpo. Estas informações são informações proprioceptivas. E ele ainda faz uma aferição das informações internas, das informações interoceptivas. Então são 3 canais diferentes de acesso: das informações do mundo frente ao seu corpo, das informações do próprio corpo e das informações internas. Vamos imaginar que você quebrou o fêmur.
aí você quebrou o fêmur, aí você ficou na cama 6 meses, aí você saiu do hospital, aí você ficou em casa, aí você usou muleta, aí você fez físio e aí você voltou a andar. Então põe 1 ano. Quando as pessoas melhoram de uma questão psiquiátrica, as pessoas acham que elas simplesmente já estão prontas para correr ação silvestre. Gente, não é porque você começou a melhorar que você faz esse salto. O problema é a invisibilidade da coisa. E a invisibilidade da coisa faz você ter a percepção de que, tá bom, melhorou? Então vamos em frente. Então ninguém consegue avaliar isso como um processo de melhora, de recuperação, de que você sai de uma internação melhorando no gerúndio, né? Você não está curado de absolutamente nada, igual como se você tivesse saído do hospital tendo quebrado o fêmur. E o que as pessoas ficam colocando muito em cima dessa questão da força de vontade especificamente tem a ver com coisas muito interessantes. Primeiro, isso fala muito mais do medo das pessoas do que de qualquer coisa. É o medo que você tem de não conseguir fazer as coisas. Então você fica empurrando para ver se você consegue. A gente não tem essa força de vontade toda. 75% do nosso tempo é por obrigação. E você faz porque é por obrigação. Acabou. Não tem essa. Só que a grande questão para a gente, que é difícil, e que eu acho que isso é difícil para todo ser humano, é essa resiliência, essa capacidade para lidar com frustração. O que o sistema sensorial nos traz é a oportunidade de fazer esse input, este ingresso de elementos que estruturam uma representação no córtex. E a esta informação, a este processo de representação, é que a gente denomina de percepção. Né? A percepção é seguramente uma das coisas mais valiosas que nós temos, inclusive porque ela pode ser ressignificada, ela pode ser reconstruída com base nos padrões da memória que são estruturados. Então, se existe uma forma de construção mental de mundo, é através deste conjunto de canais. Os canais estereoceptivos, proprioceptivos e interoceptivos, que nos permitem fazer este cenário, essa construção mental do que nos cerca, né? E disto a gente tem o alimento, tem a ponte que permitirá a construção de outros eventos. Existem algumas destas informações sensoriais, especialmente essas informações interoceptivas, que estruturam um resumo, e este resumo a gente chama de emoção. Depressão, primeiro que ela tem diferentes apresentações em diferentes idades. Então a depressão ela não é uma entidade única, igual gripe, que eu tenho gripe, você tem gripe, uma criança tem gripe, e normalmente a sintomatologia é meio parecida. A depressão, ela se apresenta de formas distintas nas diferentes faixas etárias e diferente nos gêneros também. Então, a depressão clássica que qualquer ser humano consegue diagnosticar, normalmente é a depressão da mulher jovem. Essa é a depressão que todo mundo conhece como depressão. Qualquer coisa fora disso, normalmente as pessoas não conhecem como depressão. A depressão da mulher jovem, que é aquela coisa clássica do tristeza, desânimo, perda de prazer nas atividades, aquele choro, aquela coisa do estar jogada na cama, de não conseguir se cuidar. Isso é a depressão clássica que a gente conhece. Depressão em criança é diferente, depressão no idoso é diferente e depressão no homem é diferente. É quando esta emoção negativa se consolida no medo. Esta emoção que te domina e que te abarca de qualquer outra coisa é a emoção mais poderosa que o indivíduo tem. E esta é o gatilho da ansiedade. Então, a ansiedade é uma resposta de medo. Ela é a essência da expressão da emoção mais pungente que te domina completamente. Isto é a ansiedade. Porque dentro deste cenário são construídos cenários e mais cenários, sendo que para cada um deles existe uma paralisia de movimento, porque todos eles são envolvidos pela percepção de medo. Ansiedade tem sobrenome. Ansiedade é ansiedade antecipatória.
Que aí eu acho que fica muito mais fácil você conseguir entender de fato o que é uma ansiedade. Ansiedade tem a ver com uma antecipação de algo que não aconteceu ou de algo que você projeta que vai acontecer e que tem a ver com o seu imaginário a respeito de como aquilo vai acontecer. Isso é ansiedade. Meu nome é Daniele, eu tenho 25 anos e eu já tentei suicídio 4 vezes. A primeira vez que eu tentei me matar, eu tinha 13 anos e a última foi há 5 anos atrás. Como portadora de TPB e de bipolaridade, eu tenho os 2 CID. Quando a gente passa por uma situação complicada, a gente não pensa como eu vou resolver o problema, como eu vou eliminar o problema. A nossa cabeça pensa, é melhor eu me eliminar. Não significa que a gente faz isso para chamar atenção. A gente realmente pensa em suicídio. Coisas que as outras pessoas talvez considerem bobas, idiotas. Mas pra gente não é. Pra gente na hora é uma coisa que dói, é uma coisa que machuca, uma coisa que é grande. Eu aposto que todo mundo aqui que tá vendo esse vídeo já ouviu depois da morte, depois do suicídio de alguém. Nossa, mas fulano era tão feliz. Como que isso aconteceu? Ele vivia cantando, ele vivia pulando, abraçando todo mundo, sorrindo. A gente não sabe o que tá passando dentro do coração das pessoas. É preciso ter empatia. É preciso conversar. É preciso se colocar no lugar do outro. É preciso perguntar. A dica que eu deixo para os professores, para os educadores em geral, e até para os pais que cuidam dos adolescentes em sofrimento, em situação de transtorno, principal é a atitude de cuidado e de uma escuta ativa. Essa dica, ela desdobra em várias ações, em várias questões. Desde a percepção desse escutar mesmo, do que eu vou ouvir, de selecionar, até uma escuta em que o que está por trás daquilo que se diz. Quando o adolescente fala, por exemplo, que não está bem porque não dormiu bem, contando para você num corredor ou numa entrada de sala dando um bom dia, todo dia ele sorri, naquele dia ele não está sorrindo. E essa escuta tem muito a ver com como você vai agir diante das questões. E isso tem muita relação com o tipo de comunicação que se faz. E essa comunicação a gente pode falar aqui sobre, por exemplo, comunicação empática, em que eu tento ouvir aquela pessoa e utilizar os recursos e as falas daquela pessoa para ressoar em mim, para que eu consiga compreender o que ela está dizendo e que assim eu possa dar um acolhimento necessário, importante e tão válido em situações de sofrimento. Outra coisa muito importante é pensar num plano e numa proposta, porque a gente que está cuidando do outro, a gente que é o adulto na relação e a gente precisa ficar nesse lugar de adulto. O que eu vou fazer para promover e para prevenir algum sofrimento naquela pessoa que eu cuido, que é o aluno ou meu filho. Na escola, ninguém nunca tinha me dado assistência, mas eu não os culpo, pois eu nunca falava para ninguém como me sentia, até porque eu não sabia como eu me sentia. Meus amigos sempre foram relações instáveis. Até hoje eu não tenho nenhum amigo muito próximo. Depois de 1 ano fazendo terapia semanal, fui diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Logo após o diagnóstico, passei no psiquiatra e comecei a tomar uma medicação para equilibrar meu humor e o sono, pois era o que mais me incomodava. Mudei de escola e eles me ajudaram muito, cedendo espaços vazios para eu ficar quando eu estava triste, estressada, incomodada com barulho. Eles também criaram um projeto onde traziam psicólogos para a escola para auxiliar alunos com dificuldades para enfrentar o ensino médio. E hoje em dia, prestes a fazer 19 anos, eu ainda não sei qual é a minha verdadeira personalidade. Meu humor continua mudando com frequência. Tenho falsas memórias, despersonalização, ansiedade, solidão e, para completar, descobri que tenho tricotilomania. Enfim, é um misto de emoções, mas sempre estou me adaptando para viver a melhor forma possível. Combinado.
Na verdade, a educação, né, na rede municipal, ela olha para cada criança como ela é. Então, ela é uma educação equitativa. Então, não precisa ser uma criança que está com alguma questão específica para a gente olhar para ela. A gente olha para todas as crianças. E quando a gente olha para todas as crianças, o professor na sala de aula olha, e aí se ela percebe alguma coisa, ela vai passar para a coordenadora vai tomar as providências necessárias, que podem ser conversar com aquela criança, chamar os pais para poder saber o que está acontecendo e, se necessário, fazer encaminhamentos para algum profissional especializado, né? Então, na prefeitura, a gente tem, além dessa rede dentro da escola, né, que aí a gente fala da rede de apoio, que são, além dos órgãos competentes da Secretaria Municipal, né, que estão aliados são a saúde e outros órgãos sociais. Então, principalmente a saúde. Então, quando alguma criança apresenta alguma questão, depois de conversado, depois de chamar as famílias e a gente perceber que existe necessidade de encaminhamento, é feito o encaminhamento, a escola faz o encaminhamento para a UBS responsável por aquele território. Faz parte do trabalho da escola e das pessoas que atuam atitudes de prevenção e de cuidado. Muito sobre a sensibilidade, essa escuta ativa, as percepções é que fazem a diferença e que fazem com que a gente consiga prevenir algumas questões mais complexas em que a gente se depara, né? Questões mais complexas, por exemplo, em quando a gente consegue diferenciar ou quando a gente consegue encaminhar problemas de ordem de transtornos mesmo em relação à saúde mental, né? Então, os transtornos que a gente percebe assim com muita possibilidade assim de intervenção nossa, alguns são mais difíceis, né? Então, muitos alunos já trazem assim aspectos de ansiedade, trazem aspectos de sofrimento em relação à depressão, à apatia, à falta de sentidos mesmo de projetos em situações de crise em que a gente consegue diferenciar o que é uma crise comum ou, digamos assim, natural diante de um projeto de vida que eu inicio, né, nessa faixa etária dos 15 anos, 16, 17, ou é algo em que eu possa considerar um problema ou um transtorno. Uma vez, por exemplo, eu estava no banheiro do corredor, e um banheiro é um lugar muito, assim, que as meninas conversam coisas em que você não pode conversar em nenhum lugar. Eu estava ali, eu entrei no banheiro e ela falou: Marta, nossa amiga não está bem. Eu não sei se você ouviu, mas que bom que você ouviu. Nossa amiga não está bem, ela precisa de uma ajuda. Mas eu não quero que você conte para ela que eu estou te contando, eu não quero nem entrar na sua sala, então eu prefiro contar aqui no banheiro. Porque se eu entrar na sua sala, ela vai saber que foi eu. Então, ela está cortando o braço, ela está tendo algumas atitudes de automutilação, ela não quer vir para a escola, e ela fala para a mãe que está passando mal, enjoada, e a gente está muito preocupada, então a gente está pedindo sua ajuda. Então, essas questões em que os transtornos, ou transtorno que são assim, que envolvem as questões de automutilação, né? Ou de tentativas de suicídio, ou questões de transtorno mesmo de personalidade borderline, acontecem de um jeito em que a gente não consegue nomear dessa forma dentro da escola. As professoras, elas não ficam só com as crianças, depois que elas saem da sala de aula, elas têm um momento de estudo com a coordenadora. E nesse momento são levantadas questões do dia a dia da escola, que estão relacionadas ao projeto político-pedagógico, né, da escola, e também com o dia a dia. Então, no dia a dia, toda questão que surge, ela é levantada nesse momento e gera um estudo. Então, por exemplo, tem uma questão na escola relacionada a uma criança ou a várias, ou a uma turma, ou um comportamento, e aí ela é levantada nesse momento, e aí a gente busca livros, pessoas que saibam falar sobre aquilo, e a gente traz para poder conversar nesse momento. E algo em que é muito importante é envolver os familiares e como que a gente cuida desses familiares também. Então, a escola é um lugar em que a gente vai ouvir muitos problemas o tempo todo, isso vai emergir. E aí, como que a gente lida para encaminhar isso para a família com esses nomes em que eu estou colocando aqui? Porque a escola não dá diagnóstico, ela não oferece nomes técnicos e laudos, ela percebe questões.
Então, eu estou percebendo uma questão e eu descrevo um comportamento. Seu filho está chorando muito. O que a gente pode fazer para ajudar? A escola precisa se comunicar com a família, em primeiro momento, né? Saber como que é a rotina daquela criança, o que acontece com aquela criança. E antes disso ainda, ouvir a criança, né? Então, a gente às vezes acaba pensando em todas as possibilidades, esquecendo que a criança tem voz, né? E isso é muito importante. Então, ouvir a criança no primeiro momento, e aí a família tem que ser contatada, e a escola, ela pode intervir já aí já pode ter uma intervenção. Então, essa conversa, abordar um tema, né, específico que tem relação com aquilo na turma, obviamente sem expor a criança, né? Então, abordar aquele tema na turma, fazer uma palestra, uma conversa com alguém. Algumas famílias, muitas vezes, falam com a gente, minha filha não está bem, então elas também vão contando sobre os sintomas, os comportamentos. O que você está percebendo na escola? Então, a gente pensa nas intervenções psicoterapêuticas, né, psicopedagógicas, as intervenções psicofarmacológicas e os encaminhamentos para os médicos e os psiquiatras. E todos os profissionais que podem atuar para ajudar a escola nessa parceria, né, de atuação. Né, porque a criança, a principal linguagem dela é a brincadeira, né? É assim que ela vive, essa é a cultura da infância, né? E a gente precisa olhar para isso. Então, a gente teve muito tempo, né, pensando agora, a gente teve muito tempo, a educação muito tempo pensou que importante é formação, né? Então, ela precisa aprender a ler e escrever e isso vai fazer ela ser um adulto. Só que assim, a gente não pode pensar no futuro, né? A criança, ela já é um ser de direitos, né? Ela tem os direitos dela e a gente precisa garantir eles agora, porque se a gente deixar para depois, não dá para recuperar, porque ela é criança agora, né? E depois ela não vai ser mais, então a gente precisa garantir nesse momento. Chegou uma menina e falou assim, Marta, começou a chorar e falou, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, e aí mostrou, por exemplo, o braço todo cortado, e eu falei assim, que bom que você pode contar comigo. Vamos para uma outra sala, levei ela para uma outra sala, em que ela pudesse se sentir com tempo para ser ouvida, que eu parei o meu dia para ouvir, porque ela foi pedir uma ajuda e isso é muito importante. Então, esse parar para escutar, nada é mais importante do que você nesse momento, dá toda uma sensação de que, nossa, com ela eu posso contar e isso vai fazer toda a diferença. E aí você vai pensando nessa rede de suporte, porque a escola tem um lugar institucional. A criança, ela é responsabilidade do Estado. Então, em qualquer lugar que ela estiver, ela é responsabilidade de onde ela estiver. Então, se você estiver na rua e ver uma criança, você é responsável por aquela criança. Se você vê que tem alguma coisa acontecendo com ela, você tem responsabilidade de também fazer algo para cuidar daquela criança. Então, a gente precisa ensinar as famílias também que elas são responsáveis pelo desenvolvimento da criança na escola e que elas precisam participar. E a escola também, ao mesmo tempo, precisa abrir esse espaço para que a família entre também, né, e possa participar. Agora, para os educadores, né, eu queria lembrar que vocês também não estão sozinhos, que vocês também fazem parte da rede de apoio, né, que vocês têm direito também à saúde mental, à saúde física. Então, se você se sente sobrecarregado, né, se você acha que o seu trabalho não está sendo valorizado ou que você não está conseguindo garantir os direitos das crianças, você não tem que fazer isso sozinho, né? Você precisa contar com o gestor da sua escola, com o município no qual você trabalha, com o Estado, todos eles têm que garantir que seu trabalho seja efetivo. Então, você cobre os seus direitos para que você possa garantir os direitos das crianças. Meu nome é Adriano Alberti, sou portador de transtorno borderline, síndrome do pânico e TOC. Teve um certo dia que eu me dei conta de que não eram os transtornos que me tinham, eu tinha eles, ou seja, eu tinha o domínio sobre eles. A partir do momento que eu tive essa mentalidade, eu mudei, eu comecei a ter, além do tratamento adequado com uma psiquiatra, tive um excelente encaminhamento com uma psicóloga, tive um
um outro excelente encaminhamento aí fazendo hipnose, mudei minha alimentação totalmente. E é claro, o principal de tudo é a mudança de mentalidade. Mudei minha vida totalmente, comecei a acreditar em mim e fiz a graduação em Educação Física. Sou a prova viva de que basta você acreditar em si mesmo e jamais desistir, porque vivemos em um mundo difícil. O meu conselho aqui: jamais desistam, sempre sigam em frente. Então, quando a gente está falando do tratamento medicamentoso, o primeiro conceito que as pessoas não conseguem entender é como que você trata a ansiedade medicamentosamente falando. A depressão é até meio óbvio, porque existe o antidepressivo. Só que o que ninguém entende é que todo antidepressivo é um ansiolítico, é o tratamento para ansiedade. Ninguém sabe disso, ninguém entende isso. As pessoas ficam achando que tratamento para ansiedade é calmante. Calmante, eu uso uma analogia muito interessante para explicar isso para as pessoas, que é o seguinte: todo antidepressivo faz 4 coisas, bem a grosso modo, mas assim, ele trata depressão, ansiedade, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e síndrome do pânico. Todo antidepressivo faz isso. Se você chega para mim dizendo que o seu problema é síndrome do pânico, que é uma ansiedade elevada à 10ª potência, nada mais é do que isso, antidepressivo. Se você chega para mim dizendo que você tem TOC, antidepressivo. Se você chega para mim dizendo que você tem depressão, antidepressivo. Agora, como que funciona isso? É o calmante em relação ao antidepressivo. Quando você vai num médico e você tá com amidalite e você tá com dor no corpo, o médico vira pra você e fala assim: você vai tomar essa dipirona aqui, de 6 em 6 horas, e você vai tomar esse antibiótico aqui, de 8 em 8 horas. O calmante é a dipirona. O antibiótico é o antidepressivo. Então essa é a grande diferença que ninguém entende. Um medicamento, ele atua em diferentes escalas de tempo. Então, existe uma escala de tempo da ordem de milissegundos, quando ele interfere na neurotransmissão, na transmissão entre as sinapses especificamente. Mas isso não obrigatoriamente trará efeitos imediatos na percepção de quem está convivendo, de quem está frente à supervisão de alguém que apresenta uma alteração de natureza depressiva, ansiosa, dos diferentes estados de alteração de humor. Outras escalas de tempo envolvem o desenvolvimento de estruturas na transmissão neural, de receptores, de adaptação, de ajuste. Portanto, existe uma expectativa de que a introdução de um neuropsicofármaco para qual evento a gente esteja falando, ele expresse normalmente as suas ações em aproximadamente 15 dias. A gente consegue iniciar as primeiras respostas mais evidentes, né? Principalmente naquilo que está relacionado aos transtornos de humor, tanto o transtorno de depressão, como os transtornos de ansiedade, da bipolaridade, da mania, das diferentes alterações, ok? Então, muitas vezes, você precisa sim da dipirona, porque você está muito mal, né? Você está tendo muita crise, você está com dificuldade de conseguir fazer as suas coisas, porque a ansiedade, muitas vezes, é bem incapacitante. Quem estuda ansiedade fala: não existe ansiedade sem sintoma físico. Então, porque uma coisa retroalimenta a outra. É a batedeira no peito, que é ataque cardíaco, o tremor de mão, é a sudorese, é a vista que escurece, é o frio na barriga, é a borboleta, é a diarreia, tudo isso você pode caracterizar como sintomas ansiosos. E para isso, muitas vezes, você precisa do calmante, O que significa que não existe uma fase, inclusive uma fase conhecida como fase de piora inicial, que traz grande conflito a todos que estão envolvidos. Porque dentro daquela doença, daquela expectativa inicial, os efeitos demoram a surgir. Então, ou se imagina que o medicamento está errado, que o medicamento não está certo, ou então se imagina que pode aumentar a dose. E o aumento da dose é agora o nosso grande vilão dentro do processo, né?
a dose terapêutica e as alterações possíveis, inclusive letais, costumam ser próximas. Então, a superdosagem medicamentosa, dobrar a dose inadvertidamente é algo que jamais deve acontecer. Quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline, primeiro que a gente está falando de um diagnóstico que nasceu com muitas aspas, porque nada nasce, a gente só aprendeu a enquadrar no lugar certo na década de 80. E isso, para a medicina, é muito recente, então isso gerou muita dúvida. Da onde que vem o fato de que isso só começou a ser conversado sobre de 30, 40 anos para cá? Porque, infelizmente, existiram meia dúzia de pessoas muito famosas no mundo da psiquiatria que até a década de 60 falaram o seguinte: personalidade não muda. Personalidade é imutável. Até mais ou menos a década de 60, 50, 60. Isso foi péssimo para o estudo da personalidade e péssimo para o estudo da psiquiatria. Porque se você vira e fala, uma autoridade vira e fala, isso aqui não muda, eu vou estudar isso para quê? Eu vou investir em cuidar disso por quê? É o famoso desencana, não tem o que fazer. Só que, obviamente, foi existindo todo um movimento dentro da psiquiatria de percepção de que não, peraí, calma. A personalidade muda e muda muito. Então, a partir do momento que ela muda, significa que a gente pode cuidar, significa que a gente pode tratar, e se ela muda, a gente pode prevenir certas coisas. Com isso, o diagnóstico de borderline, quando ele aparece bonitinho, como manda o figurino, mas com a cara que a gente conhece hoje, na década de 80, na verdade, a primeira vez que se falou disso foi em 1938. Então tem tempo. Só que, se você for olhar dentro do DSM, desde o DSM-1 até o DSM-5, que é a bíblia da psiquiatria que a gente utiliza, esse diagnóstico ele foi aparecendo de formas diferentes, em lugares diferentes, com quadros de esquizofrenia, depois ele foi para a parte da bipolaridade, depois ele voltou, depois ele sumiu. Por quê? Porque quando a gente está falando da palavra borderline, significa que ele faz borda com vários diagnósticos. É isso que significa. Ele está na margem, ele faz borda com muita coisa. A prescrição de um neuropsicofármaco, ela é precisa e ela deve acompanhar a prescrição e a orientação que o médico concedeu. Ele tem essa outorga e essa experiência necessária para dizer, desta maneira isto vai funcionar. Outros cenários não podem ser exercidos por nenhuma outra pessoa que acompanha o indivíduo que naquele momento não tem a capacidade de se automonitorar e, portanto, não tem inclusive a sua tomada de decisão precisa para isso. Ele precisa confiar na rede de apoio que o acolhe, que esta supervisão acontecerá da forma como o médico prescreveu. Então, até você conseguir ligar os pontos e ver é isso, demorou muito tempo. Então, existiu todo esse processo até a gente chegar mais ou menos nessa época. Na década de 80, foram colocados 8 critérios. Desses 8 critérios, você tinha que ter 4 critérios, no mínimo, para você poder dizer que você é um paciente borderline. Eu brinco muito com as pessoas dizendo o seguinte: não leia os critérios quando você estiver de TPM, porque você vai ter certeza absoluta que você é um paciente border. E não tem nada a ver com isso. E aí, só voltando um pouquinho, do 8º, a gente colocou o 9º critério. O 9º critério, ele só foi aparecer, na verdade, se não me falha a memória agora, ou no DSM revisionado 3, um terceiro DSM de 1980, ou no DSM-4, que foi em 1994. Ou seja, uma coisa muito recente. Como que funciona essa questão dos critérios, que também é algo que está sendo extremamente discutido e revisto o tempo todo? É o seguinte: o que é um transtorno de personalidade? Um transtorno de personalidade é uma maneira de ver, perceber e sentir o mundo de uma forma diferente. Aonde você onde você se encontra num extremo. É uma hipersensibilidade, é uma distorção na percepção da realidade, é uma maneira de sentir as informações que vêm do mundo de uma forma diferente do que a maioria das pessoas sente. Tem uma diferença fundamental, que é a diferença que era usada até pouco tempo atrás pelos manuais diagnósticos psiquiátricos e que foi abandonada. Eu achava bom quando tinha, eu acho que é uma ferramenta didática até interessante, que é o diagnóstico multiaxial,
que você enxerga esse paciente através de diversos eixos. Os dois principais seriam o primeiro e o segundo. O eixo 1 é dos transtornos mentais. O eixo 2 é da constituição psíquica, personalidade e cognição. Tá? Então, acho que é interessante a gente olhar, né, para esses dois eixos. Tá? Uma coisa é a gente falar de um transtorno mental, um episódio depressivo, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno obsessivo-compulsivo. Isso é eixo 1. Aí teria uma outra camada, algo mais profundo e mais estrutural. Claro que os diagnósticos de eixo 1, eles têm a ver com a constituição psíquica, né? Mas tem uma relação indireta, talvez. O eixo 2 seria a constituição psíquica em si, a estrutura do sujeito. E aí que entram tanto a personalidade quanto os transtornos de personalidade. E a gente pode entender, sim, de uma forma sindrômica, no sentido de um conjunto de sintomas. Só que são sintomas relacionados à estrutura, ao eixo 2. A gente está falando do diagnóstico do paciente borderline. As pessoas falam sempre que você tem que ter uma apresentação dos sintomas normalmente na primeira infância ou no início da adolescência. Isso eu diria para você que 90% das vezes é verdade. O que acontece? Você vem num processo de desenvolvimento da sua personalidade e aí algo aconteceu. Normalmente ou situações de trauma, situações de violência, situações de abandono, e aquilo quebra o processo de formação da sua personalidade, como se desse uma craquelada nesse processo de formação. É a informação genética que determinou o comportamento, determinou essa alteração cerebral, ou é a experiência de vida, a história, a bagagem da pessoa que provocou um efeito de forma secundária no cérebro que pode ser verificado ali por um determinado exame de imagem? Não existe uma resposta final, tá? Eu acredito que a gente possa pensar numa interação. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala da somatória de dois conceitos, de temperamento e caráter. Temperamento seriam essas informações recebidas biologicamente, geneticamente, né, fisiologicamente. E caráter, né, não teria um sentido moral, né? Se a gente fala bom caráter, mau caráter, não seria por aí. Mas caráter teria a ver com todas essas características dos indivíduos que são adquiridas, que são formadas, moldadas de acordo com as experiências de vida desse sujeito. Eu acredito que é uma interação, né? É uma somatória. A gente pode ter uma certa vulnerabilidade e dependendo ali das nossas experiências, dos nossos estímulos, do nosso investimento, do investimento que a gente recebe, a gente pode sair para um caminho e não necessariamente naquele que estaria determinado. E a partir disso, esse processo de formação da personalidade acaba evoluindo de uma forma disfuncional, porque você teve uma quebra, normalmente nesse início aí de vida. E esse basicamente é um dos grandes critérios iniciais para a gente fazer esse diagnóstico, que é derivado do fato de que a pessoa tem muito medo de ser abandonada, porque ela foi abandonada em algum lugar, seja internamente no mundo interno dela, de forma imaginária, seja concretamente. A pessoa borderline, ela estaria na fronteira. Ela teria uma estrutura não majoritariamente neurótica, nem majoritariamente psicótica. Ela estaria com uma mescla aí de defesas, de padrões de funcionamento, tá? Que são típicos de ambos. Tá? Então tem um sofrimento bastante neurótico, né? Mas ao mesmo tempo pode ter mecanismos de defesa, por exemplo, típicos da psicose, como a cisão, né, de não integrar direito, né, dados da realidade, ou a projeção, né, de atribuir ao outro questões suas, né, conflitos seus. São mecanismos mais primitivos, típicos da psicose. Clinicamente, a psicose se manifesta com alucinação, delírio ou desorganização de comportamento. Não necessariamente precisa chegar na manifestação clínica, né? Mas há aí pelo menos uma estrutura em parte psicótica. Você vive o mundo de uma forma bimodal. Você vive as relações de uma forma bimodal. Você tem medo de ser abandonado o tempo todo. Junto disso, são pessoas extremamente sensíveis. Então tem uma hipersensibilidade. A gente brinca até dizendo que o border nasce com o coração para fora do peito. E a gente precisa de várias camadas de proteção para proteger o nosso coração. É pele, é roupa, é músculo, são as costelas, tem que estar lá dentro. O border vem com o coração do lado de fora. Existem diversas características do transtorno borderline. Então, dentro do que a gente chama de cluster B,
que são pessoas mais dramáticas, impulsivas, teatrais e às vezes insensíveis ao outro, né? Seria uma característica que puxaria um pouco mais para a psicopatia, para o antissocial, tá? Pode haver algum tipo de sobreposição. Então são pessoas que têm um caráter muito impulsivo. Normalmente esse caráter impulsivo ele aparece quando a pessoa não está bem ou quando ela está querendo se machucar. Então ela se coloca em situações de risco muitas vezes, ela tem comportamentos impulsivos que tem muito a ver com uma automutilação velada, uma forma de se machucar, porque nós estamos falando de pessoas que, porque tem um núcleo central de abandono muito bem formado, infelizmente, tem uma autoestima muito baixa, se acham pessoas com uma menos-valia muito grande, não se acham merecedoras de amor, apesar de terem um coração para o lado de fora, não se acham merecedoras de amor, não conseguem fazer a interpretação sutil das leituras interpessoais. Então esse é um dos papéis do psiquiatra, é ajudar a traduzir o mundo. Tem uma questão da raiva, né? Da raiva, do ódio, talvez isso fale dessa cisão, né? Ou você é mal ou você é bom. Né? Não existe assim uma perspectiva mais integrada, que é típica da neurose. Tipo, as pessoas têm aspectos bons, né? Outros nem tanto, né? Não, então há uma idealização enorme e assim, quanto maior a altura, maior a queda, né? Então você pode, frente a uma pessoa borderline, você pode ser idealizado e em seguida destituído, né? De tudo que acabou de ser atribuído a você. Então você junta hipersensibilidade, instabilidade afetiva, um núcleo central de abandono gigantesco. O que acaba acontecendo muitas vezes? Você começa a tentar lidar com isso. E o paciente borderline, ele tem uma dificuldade muito grande de elaborar as emoções dele. Apesar dele sentir muito, ele não consegue elaborar muito bem aquilo que está acontecendo. Então é o paciente que chega para mim e fala assim, mas o que você está sentindo? Eu não sei. Mas o que aconteceu? Tudo. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco isso e não consegue dar nome, porque a gente só elabora o que a gente entende. Se a gente não entende, a gente não elabora. Então, um dos grandes papéis do tratamento desse paciente é ajudar ele a fazer um processo de elaboração e entendimento do que ele está sentindo. A ideia é colocar limite acolhendo ao mesmo tempo. Então, isso é algo a ser desenvolvido, é uma técnica, né? É difícil. Ser chamado de louco já havia se tornado um apelido e ninguém sabia do meu sofrimento, mas achavam que eu estava me afundando em outros tipos de problemas. E essas pessoas simplesmente se afastaram, ou eu me afastei delas. Porque achavam que fazia drama demais. Assim, criei a página para me ajudar e tentar buscar as rédeas da minha vida que os meus medos e os meus monstros haviam me tomado. A história clássica, quando chega para mim, é assim. Primeiro que a pessoa está completamente desacreditada. Eu sou meio que a última esperança, assim, nesse sentido. Em média, já passou por pelo menos uns 4, 5, 6, 7 psiquiatras, 3, 4, 5, 6, 7 psicólogos, 6, 7, 8 tipos diferentes de remédio. Essa é a história clássica. E aí chega com, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. As pessoas chegam com 25 diagnósticos, inúmeras histórias de psiquiatras, de situações muito difíceis, muito inadequadas que eles tiveram que viver, como, você não vai melhorar, você não vai melhorar. Desencana que você não vai melhorar. Situações de psicólogo também que não souberam manejar, porque o que acontece é uma coisa muito interessante. O paciente TPB, por essa intensidade que ele tem dentro dele, esse caldeirão que ele tem dentro dele, ele causa reações nas pessoas muito intensas. E essas reações podem ser para o bem e para o mal. Para o bem, que é vem cá que eu vou cuidar de você, vou levar você para casa, e para o mal, que é não quero olhar para você, não quero cuidar de você porque você é muito difícil. Então são pacientes que vão fazer uma transferência maciça ali na figura do médico. Tá? Então, vão adorar o médico, amar o médico ou odiar o médico, não querer ver pela frente, e isso pode se intercalar. Então, afetivamente, né, para quem está fazendo um tratamento, pode ser muito desgastante, inclusive se a pessoa não estiver muito bem familiarizada ou não tiver uma técnica, né, desenvolvida no sentido de manejo. Porque o que acontece muitas vezes com pessoas, no geral, ou com médicos, inclusive, é o que a gente chama de contra-atuação. O paciente faz uma atuação lá, xinga, quebra tudo, e o médico acaba atuando de volta. Isso é muito ruim. Né? Isso acontece às vezes na escola, acontece com familiares, aí vira uma grande atuação, um grande circo, todo mundo atuando.
Porque normalmente as pessoas começam vendo só o que está ali na periferia, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a automutilação, que é o uso de droga. E ele começa muitas vezes um processo, uma trajetória em relação a cuidar dessa parte, só que ninguém chega aqui no centro, ninguém olha para isso aqui. Em média, uns 10 anos para chegar no especialista. Em média, normalmente. Às vezes chega antes, chega depois. Mas assim, respondendo um pouco a pergunta de como a pessoa chega num especialista, normalmente ou é da própria comunidade psiquiátrica, que olha e fala, isso aqui é um diagnóstico de TPB, não tô a fim de tratar esse cara, porque a maioria dos psiquiatras não gosta de tratar transtorno de personalidade, porque é difícil, porque dá trabalho. Porque você vai ter que lidar com a sua frustração em relação ao paciente que tem um processo diferente de melhora. E muitas vezes a coisa é ondulatória. Então, normalmente é muita indicação de colega, psicólogos e psiquiatras que veem os pacientes que falam, vou te mandar para um colega, ou o Dr. Google, que a pessoa começa a procurar, tentar entender o que está acontecendo com ela e ela às vezes cai no nome de alguém que é mais especialista na área. Terapia, terapia, terapia. E existem medicações, né? Mas a medicação é paliativa, não existe nenhuma medicação específica. Aliás, não existe nenhuma medicação específica para personalidade, nenhuma medicação vai mudar a personalidade de ninguém. A medicação é muito mais para tratar esses transtornos do eixo 1 que estão associados, né? Aparar algumas arestas, né? Mas a terapia ela tem aí uma potência que a medicação não tem, né? De ter um alcance mais estrutural, de fato. Eu acho que, na verdade, terapia tinha que ser igual cesta básica, né? Terapia todo mundo tinha que fazer. Óbvio que se você está dentro de um cenário com pais, com o meio que você vive, que é mais comprometido psiquicamente falando, o ideal é que você tenha mais rede de suporte. Você precisa aumentar a rede de suporte daquela pessoa para ela conseguir dar conta daquilo. Então, obviamente, um processo de terapia seria ideal. Por isso que é importante, né, que as pessoas que lidam, né, com a educação possam ter, né, não digo uma formação completa, mas pelo menos uma familiarização com questões de saúde mental, né, para saber esse manejo, para não atribuir como muitas vezes acontece birra, frescura ou mimo, né, às vezes acaba se fazendo uma atribuição muito grosseira, né, para questões que são graves, estruturais, né, então é importante ter uma certa sensibilidade e um certo conhecimento, informação. Ninguém está fadado a ter que viver eternamente do jeito que está vivendo hoje. É importante procurar ajuda não é fracasso, a gente não faz nada sozinho nessa vida, a gente não ensaca nem o mercado sozinho. Então a gente também não cuida da nossa vida afetiva e emocional sozinho. Ter ajuda é importante. Ajuda você a se conhecer, ajuda você a se entender e ajuda você a perceber que você não precisa ser borderline, e sim ter borderline e, consequentemente, não ter mais. A dica que eu dou para educadores que estão em contato, muitas vezes, com adolescentes ou pessoas jovens com personalidade borderline, primeiro é ouvi-las. Né? São pessoas que estão em um sofrimento, né, muitas vezes profundo, intenso, acabam fazendo atuações diversas, às vezes até agressivas em função disso, mas é importante não estigmatizá-las, né? E tentar ouvi-las e tentar dar vazão no sentido de que essas pessoas possam falar um pouco sobre o sofrimento interno. É claro que há situações mais graves, né, que tem a ver com ameaça à vida, né, às vezes de uma automutilação ou de uma ideação suicida. Nesse caso, eu acho que tem que ter um cuidado aí que ultrapassa o cuidado simplesmente do educador, né? Eu acho importante se formar uma rede na qual esse educador pode, inclusive, fornecer informações importantes, mas que possa haver uma rede aí com psicólogos, psiquiatras, terapeutas aí no geral, para que possa haver uma certa sustentação ali para aquele indivíduo, inclusive até que ele vá sendo tratado, que vai entrando no processo terapêutico, para que o desfecho não seja o pior. Ao longo desses anos de trabalho com jovens em diferentes faixas etárias, como mãe, como professora, um dos recursos mais sensíveis e delicados que eu encontrei da alma humana é o fato de olhar. Pessoas, quando você identifica e olha para alguém, você a traz à existência.
E hoje existe uma escuridão onde jovens, crianças e pessoas se inserem. O que eu desejo é que dentro das escolas e dentro das famílias seja possível olhar quem está ao seu lado, identificar quais são as dores, quais são as tristezas que o cercam, como é possível estender a sua mão para tirá-la desta escuridão. O exercício da empatia e do olhar é o que mais traduz esta janela de oportunidade e constrói esta ponte. Quando se empatiza com alguém, você sente com, é uma virtude do coração. E estender a sua mão com compaixão a esta pessoa que está em sofrimento é mudar a história de vida dela e sua. Então, em atenção a todos estes que sofrem com diferentes tipos de dores emocionais, reais, potenciais, eu desejo que eles encontrem uma mão que possa construir essa transição para uma vida melhor. Obrigada.